Em 1978, no coração de Manhattan, um arranha-céu de 59 andares estava prestes a causar o maior desastre da história da arquitetura moderna. O Citigroup Center, uma maravilha da engenharia recém-concluída, tinha um segredo mortal. Ele era tão estruturalmente falho que um vento forte, um tipo de tempestade que atinge Nova York a cada 16 anos, poderia derrubá-lo. A queda de 70 mil toneladas de aço e vidro no meio da cidade mais densa do planeta causaria uma reação em cadeia de colapsos, matando cerca de 200 mil pessoas. O mais assustador não é que o erro aconteceu, é que o prédio foi aprovado, construído e estava em pleno funcionamento. E o erro fatal não foi descoberto por nenhuma agência reguladora, nem pelos engenheiros-chefes, mas por uma estudante de graduação em engenharia civil a quilômetros de distância, fazendo um trabalho de faculdade. Esta é a história de como uma única pergunta de uma estudante acionou uma operação secreta, uma corrida desesperada contra o tempo, soldando o prédio à noite, enquanto um furacão real subia pela costa leste, mirando diretamente em Nova York. Aqui no Fatos Rápidos, você vê os fatos que ninguém mais analisa. Por isso, já deixe seu like e se inscreva para não perder a próxima história. A história começa no início dos anos 70, com uma ambição arquitetônica. O Citibank, então a instituição bancária mais poderosa do mundo, queria um novo quartel-general que redefinisse o horizonte de Nova York. Eles compraram um quarteirão inteiro em Midtown, na Avenida Lexington. Havia apenas um problema. No canto noroeste desse quarteirão estava a Igreja Luterana de São Pedro. A igreja concordou em vender o terreno e os direitos aéreos acima dele, mas com uma condição irredutível. Uma nova igreja deveria ser construída exatamente no mesmo canto, como uma estrutura independente, sem colunas passando por ela. Para a maioria dos arquitetos, isso seria o fim do projeto. Como você constrói um arranha-céu gigante em cima de outro prédio? Mas para William Le Mesurier, o engenheiro estrutural-chefe, isso era um desafio, e ele propôs uma solução que foi considerada genial. Em vez de uma fundação tradicional com colunas nos 4 cantos, Le Mesurier projetou uma torre que flutuava sobre a igreja. O prédio de 59 andares seria sustentado por 4 supercolunas, ou pilares maciços, posicionados não nos cantos, mas no centro de cada uma das 4 faces do edifício. Essas colunas ergueriam a torre inteira a 9 andares de altura, criando um vão livre para a nova igreja embaixo, coberta por um teto inclinado dramático de 45 graus. Para fazer essa mágica funcionar, Le Mesurier usou um sistema de chevron de aço. Essencialmente uma série de vigas gigantes em forma de V invertido que transferiam as cargas imensas do prédio para fora, para o meio das faces e depois para baixo, para os 4 pilares centrais. Era como um esqueleto projetado para carregar o peso de uma forma totalmente nova. Para completar, o prédio era tão leve e alto que, para evitar que balançasse desconfortavelmente com o vento, Le Mesurier instalou no topo o primeiro amortecedor de massa sintonizado dos Estados Unidos. Um bloco de concreto de 400 toneladas que flutuava sobre um filme de óleo controlado por computador. Quando o prédio balançava para um lado, o bloco deslizava para o outro, neutralizando o movimento. O Citigroup Center foi inaugurado em 1977. Foi aclamado, um triunfo da engenharia. Então, em 1978, a um ano da inauguração, o telefone tocou no escritório de William Le Mesurier. Do outro lado da linha estava Diane Hartley, uma estudante de graduação em engenharia da Universidade de Princeton. Ela estava escrevendo seu trabalho de conclusão de curso sobre o design do Citigroup Center. Ela havia analisado a estrutura e tinha uma pergunta simples. Ela disse ao engenheiro da firma que, pelo que ela via, o prédio era incrivelmente forte contra ventos perpendiculares, aqueles que atingem as faces do prédio diretamente. Mas ela estava curiosa sobre o efeito dos ventos de quarto, ou ventos diagonais, que atingem os cantos do edifício. A equipe de Le Mesurier, segundo relatos, tranquilizou a estudante. Eles disseram que o prédio era seguro, que seus cálculos levavam tudo isso em conta e que ela não precisava se preocupar. A estudante agradeceu e desligou.
Mas a pergunta de Hartley ficou pairando na cabeça de Le Mesurier. Ele tinha, de fato, calculado os ventos diagonais, mas que, só para ter certeza, ele decidiu revisar os cálculos. O que ele descobriu naquela noite mudaria sua vida e colocaria a cidade de Nova York à beira da catástrofe. Le Mesurier descobriu duas coisas. Primeiro, que sua análise original dos ventos diagonais estava correta. Eles, de fato, aumentavam a tensão nas vigas em forma de chevron em 40%. Isso, por si só, não era um problema, pois o prédio tinha fatores de segurança. O problema real, o erro fatal, estava em outro lugar. Era uma mudança de construção que ele mesmo havia aprovado. No projeto original, Le Mesurier havia especificado que as centenas de juntas complexas no sistema de chevron fossem soldadas. Soldas criam uma conexão única e sólida. No entanto, durante a construção, o empreiteiro propôs uma mudança para economizar tempo e dinheiro. Em vez de soldar, eles usariam juntas aparafusadas de alta resistência. Era uma economia de milhões de dólares. A firma de Le Mesurier revisou a proposta e a aprovou, assumindo que os parafusos eram fortes o suficiente para as tensões calculadas. O que Le Mesurier percebeu naquela noite terrível de 1978 foi a combinação catastrófica desses dois fatos. As juntas soldadas teriam resistido facilmente ao aumento de 40% da tensão dos ventos diagonais. As juntas aparafusadas, não. Sob a tensão de um vento diagonal forte o suficiente, os parafusos falhariam. Eles iriam cisalhar e quebrar, e se apenas uma dessas juntas falhasse, ela iniciaria uma falha progressiva. O prédio entraria em colapso em minutos. Le Mesurier correu para o túnel de vento para testar um modelo. Os resultados foram piores do que ele imaginava. Um vento de 70 milhas por hora, cerca de 112 km/h, atingindo o canto do prédio, seria suficiente para quebrar a primeira junta. Esse tipo de tempestade não é rara. Os estatísticos a chamam de tempestade de 16 anos. Isso significava que a qualquer ano havia uma chance de 1 em 16 de o prédio desabar. Mas havia mais. O cálculo de segurança do prédio dependia criticamente do amortecedor de massa de 400 toneladas no topo, mas o amortecedor precisava de eletricidade para funcionar. Em uma tempestade severa, a primeira coisa que acontece é um blackout. Sem energia, o amortecedor parava, e sem o amortecedor, Le Mesurier calculou que o prédio entraria em colapso em uma tempestade de 55 anos. William Le Mesurier enfrentou o maior dilema ético de sua vida. Ele poderia ficar quieto e rezar para que nenhuma tempestade forte atingisse Nova York. Ou ele poderia confessar e arriscar sua carreira, sua reputação e enfrentar uma onda de processos judiciais. Ele escolheu confessar. Ele voou para Nova York e se encontrou com Walter Wriston, o CEO do Citigroup. Ele explicou com detalhes angustiantes que o arranha-céu de seu quartel-general, avaliado em 175 milhões de dólares, era um perigo público mortal. Para crédito de Wriston, ele não tentou encobrir o problema. Ele olhou para Le Mesurier e disse: "Você tem um plano?" E Le Mesurier tinha. O plano era um empreendimento de engenharia de nível militar, realizado em sigilo absoluto. Eles não podiam soldar durante o dia. Os escritórios estavam cheios e o risco de faíscas caírem sobre os pedestres 9 andares abaixo era muito alto. O trabalho teria que ser feito à noite. Uma força-tarefa de soldadores foi contratada, informada de que estava fazendo reparos de rotina. Das 8 da noite às 4 da manhã, 7 dias por semana, eles começaram a soldar placas de aço de 2 polegadas de espessura sobre cada uma das 200 juntas aparafusadas do esqueleto do edifício, transformando-as permanentemente nas juntas soldadas que deveriam ter sido desde o início. Enquanto isso, Le Mesurier elaborou um plano de emergência com o escritório de gerenciamento de desastres da cidade de Nova York. Eles montaram um sistema de alerta precoce, monitorando o clima em tempo real. Se uma tempestade com ventos previstos acima de 70 milhas por hora estivesse a 8 horas de distância, eles acionariam o plano. A evacuação total de 10 quarteirões ao redor do Citigroup Center.
A Cruz Vermelha foi colocada em alerta, sendo informada apenas que havia uma grande emergência potencial. Ninguém disse ao público. O pânico teria sido incontrolável. O trabalho começou em junho de 1978. Os soldadores avançavam lentamente, noite após noite, em um calor sufocante de verão, escondidos dentro da estrutura. E então, no final de agosto, o cenário de pesadelo se tornou realidade. Um furacão se formou no Atlântico. Seu nome era Ela. Ela rapidamente se fortaleceu para um categoria 4 e começou a subir pela costa leste em uma trajetória que a levaria diretamente para a cidade de Nova York. O concerto estava apenas na metade. Os engenheiros no local e Le Mesurier, em seu escritório em Massachusetts, assistiam ao noticiário meteorológico com um terror que ninguém mais podia entender. Ela era a tempestade. Ela era muito mais forte do que a tempestade de 16 anos que eles temiam. Se atingisse a cidade, o Citigroup Center não resistiria. A evacuação teria que começar. Milhões de vidas estavam na balança. Faltando poucas horas para a decisão de evacuar Midtown, com o furacão se aproximando da Carolina do Norte, ela parou. E então, inexplicavelmente, ela virou para o leste. O furacão desviou seu curso indo inofensivamente para o mar aberto. A cidade de Nova York foi poupada. A equipe de Le Mesurier respirou. Eles continuaram o trabalho frenético e em outubro de 1978 a última placa de aço foi soldada. O segredo foi mantido. O Citigroup Center, que já fora o prédio mais perigoso de Manhattan, agora era um dos mais seguros. O público só soube dessa história quase 20 anos depois, em um artigo de revista de 1995. O Citigroup Center permanece de pé hoje, um ícone no horizonte, não apenas como um triunfo do design, mas como um monumento silencioso a um desastre evitado por um triz. Foi um lembrete aterrorizante de que mesmo o gênio da engenharia é falível e que, às vezes, a pergunta certa de uma estudante pode salvar uma cidade inteira. Se esta análise te ajudou a entender a engenharia no limite do desastre de uma forma que você nunca viu antes, a melhor forma de apoiar o canal é deixando seu like e se inscrevendo para não perder a próxima investigação. E eu quero saber sua opinião. Você acha que o engenheiro William Le Mesurier foi um herói por confessar ou um vilão por ter errado em primeiro lugar? Deixe sua resposta nos comentários.